E aí, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre um termo muito comum em discussões sobre futebol, certo? É um termo que tem várias definições, pelo menos dentro do contexto de futebol, várias interpretações, e por mais comum que seja essa palavra, quando você perguntar para o seu amigo que entende de futebol, ou você mesmo que entende de futebol, a definição desse termo, talvez você vai se atrapalhar um pouquinho na hora, você vai dizer que pode ser isso ou pode ser aquilo. Por quê? Justamente porque existe mais de uma interpretação para essa palavra nesse contexto, né? E a palavrinha de hoje é tática. E aí, pessoal, eu sou o Daniel do Trabalhar com Futebol e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre esse termo tão comum no mundo do futebol, mas que, como eu falei, existem várias interpretações sobre ele. O que é tática? O que significa tática? De onde vem essa palavra? Bom, não sei a origem, certo? Mas de acordo com o dicionário, tática nada mais é do que um sinônimo para estratégia, certo? De acordo com o dicionário, num contexto militar, é a parte da arte da guerra de como proceder num determinado combate ou batalha. Ou seja, justamente como proceder, em outras palavras, o que fazer. É isso que é uma estratégia, é a forma de fazer algo. Geralmente você procura a estratégia ou a tática mais eficiente possível para aquele contexto. Dentro do futebol é a mesma coisa. Dentro do futebol, tática vai ser a melhor forma que o treinador vai encontrar de fazer aquele time funcionar. Afinal de contas, o que se procura num time de futebol que marque gols. Então, de acordo com o elenco que o treinador tem à sua disposição, de acordo com o elenco que o treinador vai enfrentar, de acordo com todas as condições de jogo que o treinador leva em consideração, ele escolhe a melhor tática para aplicar. A melhor, logicamente, na opinião dele, porque essa é justamente a primeira questão que a gente vai falar. Não existe tática perfeita, não existe a melhor tática. Primeira coisa que a gente precisa saber é isso. Principalmente quando a gente faz uma das interpretações mais comuns sobre tática, que é em relação à formação. Lembrando que nesse vídeo aqui a gente pode estar alcançando espectadores com todos os níveis de conhecimento sobre futebol. Então, vamos nivelar por baixo e dar uma explicação rápida. Formação é a distribuição dos jogadores de uma equipe nos setores do campo da forma que o treinador acha mais apropriada. As mais comuns, que a gente conhece, logicamente, de forma geral, são 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2, 3-5-2, 4-5-1, certo? Que significa 4-3-3, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. 4-4-2, 4 defensores, 4 meio-campistas e 2 atacantes. E por aí vai. Ah, então se essas são as mais comuns, são as melhores. Não. Não, não. Lembra que eu falei que não tem tática melhor do que a outra. Ah, então essas táticas são ruins? Não, porque não tem tática melhor do que a outra, certo? Essas são as mais comuns justamente por ela ter uma distribuição de jogadores mais equilibrada. Como eu disse, 4-3-3 são 4 na defesa, 3 no meio campo e 3 no ataque. É uma distribuição dos 10 jogadores de linha de uma forma mais equilibrada, ou seja, de uma forma mais igual, onde não vai haver nenhum buraco, nada do tipo, em nenhum dos setores do campo. E entre esses exemplos gerais que eu falei, como 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, existem as subdivisões, ou seja, um pouco mais de detalhe em relação à formação. Ao invés de você falar 4-3-3, você pode falar 4-2-1-3. Por quê? Porque os 3 do meio campo estão distribuídos entre 2 volantes e um meio ofensivo, ou seja, ao invés de você falar 3, você fala 2-1, ou seja, mostrando melhor como é o esquema. Bom, algumas pessoas escrevem a formação colocando o número 1 na frente, que é justamente referente ao goleiro. Por quê? Porque todo time tem um goleiro, não existe time que joga sem goleiro, mas também não existe nenhum time que joga com mais de um goleiro, ou seja, você pode escrever, ao invés de 4-3-3, você escrever 1-4-3-3 ou 1-4-4-2, mas isso não vai mudar nada na prática, só para fazer realmente uma menção honrosa ao goleiro, né? Mas todo time sempre vai ter um goleiro na sua formação, naturalmente. Ah, então é isso que é tática? É a formação, é a distribuição dos jogadores no campo? Não. Lembra que eu falei que tática pode significar mais de uma coisa dentro do futebol, tá? Porém, a interpretação mais comum, inclusive que remete à definição do próprio termo, é de uma estratégia. E a estratégia do treinador vai muito além da formação. Sim, a formação faz parte da estratégia, faz parte da tática. Mas a forma que um treinador projeta o time para atuar em campo vai muito além de simplesmente dizer vai ter 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, um meio ofensivo, 2 externos e um centroavante. Vai muito além de montar o simples 4-3-3. Porque futebol é um jogo muito dinâmico. Os americanos brincam muito dizendo que futebol é um jogo chato, é um jogo parado, porque muitas vezes acaba 0-0, ou seja, um time entra com o intuito de fazer gol, termina sem fazer gol, termina sem levar gol, e mesmo assim os fãs gostam. Como assim? Mas essa é justamente a graça do futebol, é que o jogo não precisa ter gols, lógico, todo mundo ama ver gol.
Mas o jogo não precisa ter gols para ser um jogo emocionante, certo? E você, fã de futebol, sabe disso. Porque nos 90 minutos do jogo, você pode encontrar diversos momentos diferentes. Você pode encontrar um momento em que o jogo está mais calmo, que os jogadores estão trocando bola no campo defensivo sem muita objetividade. E depois eles resolvem atacar. E um time vai mais para o setor defensivo enquanto é pressão apenas de um time. Depois de 5 minutos inverte, o outro time que estava defendendo passa a atacar, botando pressão em cima do adversário. Isso pode acontecer do nada no futebol. Isso que é o incrível do jogo. E são justamente essas variações, essas mudanças que podem acontecer durante o jogo, isso sem contar nos casos em que o placar é alterado. Lógico que um time não se comporta da mesma forma quando está 0-0, da mesma forma que quando o jogo está 1-0 para ele ou quando está 1-0 para o adversário. Os jogadores mudam de postura, mudam de comportamento, mudam de tática quando o placar muda. Isso é normal no futebol. O técnico tem que estar preparado para todas essas variações, essas mudanças. Ele tem que estar preparado para quando o time dele for sofrer um contra-ataque, ou quando o time dele for realizar um contra-ataque. E mesmo com toda a preparação, todo o planejamento que há antes de um jogo de futebol, você vê que o técnico sempre fica orientando durante o jogo, falando certas coisas para os jogadores fazerem, porque na dinâmica do jogo as coisas vão mudando e determinada tática que ele sugeriu antes do jogo pode ser que seja necessária ser trocada durante o jogo. Isso de acordo com o que acontecer na partida, seja envolvendo uma mudança de placar ou não. O exemplo que eu mais gosto de usar é o de Guardiola. Pep Guardiola foi técnico do Barcelona, salvo engano, entre 2008 e 2012. E nesse período ele teve que lidar com vários jogadores diferentes. Então, alguns jogadores deixaram de fazer parte do time, como vieram outros jogadores novos ao longo do tempo. E aí ele teve que ir ajustando todas essas mudanças no elenco. Porém, você pode perceber que há um padrão, tanto no Barcelona de Guardiola, quanto no Bayern de Guardiola depois, quanto no Manchester City, o time que ele comanda hoje. Ele comanda jogadores completamente diferentes dos jogadores que ele comandou no passado, mas mesmo assim ele mantém um certo padrão. Como se os jogadores não são iguais, não têm características iguais? E essa é a questão. O diferencial de um técnico, como Guardiola, por exemplo, que é considerado um dos maiores da história, se não o maior, é justamente conseguir explorar em cada jogador a melhor característica, o melhor desempenho dele possível. Ou seja, ele pega um centroavante que está sendo subutilizado e coloca na ponta onde ele pode ser mais eficaz para o time. Enquanto ele pega um jogador que joga de primeiro ou segundo volante, que na Europa tem que correr muito, e começa a jogar esse jogador de uma forma mais ofensiva. Isso até às vezes acontece por causa da idade. Um jogador envelhece, o que é perfeitamente natural, o preparo físico dele já não é mais o mesmo do começo da carreira. E por isso ele precisa desempenhar uma função que vai necessitar, que vai ter uma dependência menor dele no setor defensivo, ou seja, que o time não vai ficar contando que ele vai voltar num pique como ele voltava 2, 3 anos antes. Isso é normal. Então, um bom treinador que consegue montar uma boa tática, ele é justamente o treinador que conhece todo o seu time bem, conhece cada jogador individualmente, suas forças e suas fraquezas, como explorá-las da melhor forma, certo? Nenhum treinador tem um time perfeito, isso é importante saber. E quando eu digo que você pode ver um padrão nos times que Guardiola comandou e comanda hoje, é justamente porque na maioria dos times, por exemplo, nos Barcelonas que ele comandou, eu digo nos Barcelonas porque primeiro que ele começou na base do Barcelona como treinador, e entre 2008 e 2012 foram times diferentes, né, como eu citei. Então, nos Barcelonas, no Bayern de Munique e no Manchester City, ele tende a manter o padrão 4-3-3, certo? Lembra que eu falei que esse é um dos padrões mais comuns. Não é uma regra, certo? Ele pode ter mudado em algum momento do tempo. Mas o importante é saber que mesmo ele mantendo o 4-3-3, há variações dentro desse próprio 4-3-3. Por exemplo, eu não tenho certeza, eu acho que foi entre 2009 e 2010, que ele fez uma mudança entre Sérgio Busquets e Iniesta. Ele inverteu um com o outro. Um estava jogando uma posição mais defensiva, salvo engano, o Busquets começou mais defensivo. Não, o Iniesta começou mais defensivo e na temporada seguinte ele inverteu. Porque naquele determinado momento, na temporada seguinte, ele notou que o Iniesta poderia ser mais eficiente, exercendo uma função mais à frente do Busquets. Talvez por uma evolução do Busquets, que melhorou muito ao longo do tempo, principalmente com o Guardiola, como também, como eu falei, pelo desgaste do Iniesta. Talvez depender de um jogador numa posição defensiva. Lembre que quanto mais defensivo, mais fatal você pode ser para o time, certo? Um zagueiro, um goleiro brincando com a bola no pé, muito mais perigoso do que um atacante. Então, a dependência do Iniesta não poderia ser a mesma, já que ele estava um pouco mais velho, um pouco mais cansado. Não podia se esperar o mesmo pique dele voltando para marcar como no passado. Então o Guardiola resolveu realizar essa troca, que deu muito certo, e não à toa o sucesso do Barcelona ao longo do comando dele entre 2008 e 2012. E da mesma forma que acontece de um jogador ser colocado num posto mais ofensivo, numa função mais ofensiva por causa do desgaste da idade, como eu citei, pode acontecer por uma mudança de contexto, mas não por uma piora do jogador. E o exemplo que eu gosto de usar é o do Daniel Alves, que recentemente foi contratado para o São Paulo e no Barcelona
no PSG, ele sempre jogou de lateral direito. Quando chegou no São Paulo, ele virou meio-campista ofensivo. Por quê? Foi porque ele envelheceu? Não. Ele, lógico, envelheceu por causa do tempo, naturalmente, como todo mundo envelheceu. Mas o preparo físico de Dani Alves ainda é muito bom, certo? O que mudou foi o contexto no qual ele está inserido, certo? O futebol europeu que ele jogava, PSG, logo antes do São Paulo, mas principalmente no Barcelona, onde ele passou mais tempo, era de um nível competitivo muito mais alto, certo? Era uma intensidade muito maior, tanto física quanto técnica. Então, o Dani Alves, como lateral direito no São Paulo, ele não seria ruim, ele conseguiria desempenhar essa função, mas por ser um jogador extremamente técnico, habilidoso, principalmente no contexto do futebol brasileiro, ele estaria sendo subutilizado. Por isso o técnico do São Paulo achou mais viável, achou mais vantajoso para o time, mais eficiente, colocá-lo como meio ofensivo, onde ele pode ser mais eficiente para o time de uma forma geral. Existem vários outros exemplos de jogadores que mudaram de posição ao longo do tempo nas suas carreiras, certo? O próprio Roberto Carlos, por exemplo, foi uma mudança que não deu certo. Se eu não me engano, assim que ele chegou na Inter de Milão, acho que o técnico era o Roy Hodgson, um técnico inglês, via no Roberto Carlos as principais características que a gente conhece, né? Que é o chute forte e a velocidade. Um chute talvez um dos mais fortes da história do futebol. E ele pensou, esse rapaz vai desempenhar uma função boa no ataque, mas Roberto Carlos mesmo disse, eu prefiro jogar de lateral. A Copa América, eu acho que foi em 94, 95, se não me engano. A Copa América está chegando, eu vou jogar de lateral no Brasil, eu não quero sair da posição de lateral. Não à toa, eu acho que ele só chegou a passar 1 ou 2 temporadas na Inter de Milão. Toda essa informação em relação ao Roberto Carlos que eu dei agora não foi a mais precisa justamente porque eu não pesquisei direito, mas eu sei que foi mais ou menos isso. Foi uma tentativa de mudá-lo de posição, ele chegou a jogar de atacante, inclusive fazer gol, mas ele não gostou, não se adaptou e acabou voltando a jogar de lateral quando ele saiu da Inter de Milão para o Real Madrid. Tudo isso vai ser no olho do técnico. O técnico vai conseguir analisar, ou não, como eu disse, ele vai errar porque ele não é perfeito, mas ele vai tentar analisar a melhor forma de tirar proveito das características dos seus jogadores à sua disposição, tanto dos titulares quanto dos reservas, e adaptar isso para cada cenário, ou seja, nem todo jogo ele vai usar a mesma formação. Então toda essa questão tática, certo, vai partir do treinador, ele que vai ser capaz, ou não, né, porque ele pode cometer erros, mas ele que vai tentar analisar os jogadores de forma individual e coletiva e conseguir explorar o potencial deles da melhor forma possível, certo? E lembrando que isso vai variar sempre de acordo com o cenário. Por exemplo, Guardiola, técnico do Manchester City, ele não vai armar o time necessariamente da mesma forma contra o Liverpool e contra o West Ham, vamos dizer. Por quê? Porque ele sabe que se ele colocar um time muito ofensivo contra o Liverpool, ele pode acabar abrindo margem para sofrer contra-ataque. Ele sabe que o contra-ataque do Liverpool é perigoso, enquanto o do West Ham não é tanto. Então ele pode se sentir mais à vontade para colocar um time mais ofensivo, com uma postura mais ofensiva contra times mais fracos. Tá? Isso é só um exemplo, certo? Lembrando que um time não existe padrão definido para todo jogo, para todo cenário. Tudo isso pode variar de acordo com o contexto. E aí vem a grande pergunta. Tá, não existe uma tática perfeita, não existe uma melhor do que a outra, absolutamente, mas de forma subjetiva pode haver. Você pode dizer que para o Manchester City, para jogo tal, no cenário tal, você pode encontrar uma tática melhor do que outra, isso é verdade. Sim, e quem vai ser capaz de dizer a melhor tática para cada situação? O técnico ou qualquer pessoa que tenha uma experiência suficiente, um conhecimento suficiente sobre aquele cenário, certo? Em todos os seus pormenores, tanto como eu disse, as características individuais do jogador, o contexto, ou seja, quando eu falo de contexto, por exemplo, aquele jogo importa o quê? É um jogo de decisão, é só um jogo de para cumprir tabela, o time precisa ganhar, o time se contenta com empate, tudo isso influencia na forma de você escolher as táticas. E mais uma vez, como toda pergunta que eu respondo é praticamente direcionada para o mesmo ponto, é como eu fico bom nisso, como eu consigo interpretar bem os times, as situações e dizer quais seriam as melhores táticas, certo? Desde a formação até a forma que o time vai se comportar durante os 90 minutos. E a minha resposta é estudando. Estudar dentro do futebol é uma coisa muito diferente de estudar em sala de aula, a gente sabe. Estudar no futebol é muito mais prazeroso, envolve assistir jogo, envolve assistir o mesmo jogo 3, 4, 5 vezes, analisar as posturas de cada técnico, mesmo mudando de time. E da mesma forma que eu recomendo estudar sempre, assistindo jogos passados, tanto de épocas passadas como jogos até a década de 90, como hoje, perceber as diferenças, eu também recomendo sempre estudar através de pessoas capacitadas e experientes naquele assunto. Então, por isso, na descrição do vídeo aqui vai ter o link para um treinamento de um cara que tem um conhecimento fora de séries. Parece que tem 150 anos de idade de tanta experiência que ele tem. Recomendo com força justamente porque eu conheço o trabalho dele, sei que ele é competente, sei que ele é, acima de tudo, didático.
Ou seja, não adianta você saber o assunto se você não souber passar. Se você quer entender do jogo de uma forma geral e de uma forma mais detalhada, mais específica, o treinamento dele vai servir muito para você. Então não deixa de acessar o link que vai estar aqui na descrição para você aprender melhor sobre tática, sobre todo o funcionamento do jogo. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor o que são táticas, certo? Que tática é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina, muito mais ampla do que simples formações ou orientações dentro do campo. É a mistura de tudo isso. Espero que tenha estimulado você a procurar saber mais em relação a isso, que é um tema muito importante, é quase que o coração do futebol, entender a tática, principalmente no futebol mais complexo que é o de hoje em dia. Se você ficou com dúvidas, se você tem alguma curiosidade que você quer tirar, se você quer conversar sobre o tema melhor, se você tem algum outro tema que você quer saber melhor, não deixa de mandar mensagem pra gente, estamos acessíveis a vocês e a ideia da gente é sempre ajudar vocês e passar o melhor conhecimento possível, beleza? Forte abraço e até a próxima.